Capítulo 13. O primeiro Adão e o último Adão. Os escritos dos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis parecem ser uma história curta, mas quando interpretamos espiritualmente, eles têm uma esfera vasta. A história de Adão, Eva e a serpente não é simplesmente uma antiga história do Jardim do Éden, como pensa o cristianismo em geral. No meio desta história, Deus fez com que possamos encontrar a verdade profunda sobre o mundo anterior e este mundo. Primeiro, a respeito de Adão, o apóstolo Paulo escreveu: Romanos capítulo 5, versículo 14. Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Segundo, a respeito de Eva, o apóstolo Paulo escreveu: 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Terceiro, a respeito da serpente, o apóstolo João escreveu: Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Já que chamou a serpente que enganou Eva de antiga serpente, e a antiga serpente é chamada também de grande dragão, Diabo e Satanás, vendo-o espiritualmente, Deus nos fez investigar o profundo princípio do mundo angélico antes da criação da terra. Adão representa Jesus, que estava no mundo angélico antes da criação da terra, e Eva representa os anjos, que eram amados por Jesus, estando sob a direção dele. O profeta Isaías descreveu como Lúcifer agiu no céu através dos atos do rei da antiga Babilônia. Está escrito: Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Por isso, sobre a Eva, a serpente e outros, escritos em Gênesis capítulos 1, 2 e 3, estudemos mais uma vez ambos os lados, espiritual e carnal. Antigamente, no Jardim do Éden, havia um casal feliz, Adão e Eva. Eles eram perfeitos porque obedeciam às ordens de Deus e também eram governadores da terra que podiam reinar sobre todas as coisas. Por isso, Adão obedecia absolutamente às ordens de Deus e, embora Satanás tivesse um método astucioso, não podia derrubar Adão. Deus deu a Adão um mandamento. Isto era o de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás sabia que Adão havia decidido firmemente obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso, não podia invadir diretamente Adão. Então, se aproximou da frágil Eva e tentou aproveitando a ausência de Adão. O objetivo de Satanás não era enganar Eva, mas Satanás estava convencido de que Adão cairia se atraísse primeiro Eva, porque está escrito: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, tornando-se os dois uma só carne. Satanás tinha certeza que se Eva comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão também o comeria junto, porque Adão amava Eva, considerando-a como se fossem um só corpo. Conforme o plano de Satanás, Adão, sabendo que Eva havia comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, também comeu, pensando: se vivermos, viveremos juntos. Se morrermos, morreremos juntos. E finalmente os dois foram expulsos do Jardim do Éden. Então, o que nos ensina a história sobre Adão e Eva? Está escrito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou, Romanos capítulo 5, versículo 12. Adão,
o qual prefigurava aquele que havia de vir. Estas palavras implicam que, através do caso de Adão, podemos encontrar a profunda verdade de Jesus Cristo. Em outras palavras, Adão representa Jesus Cristo, aquele que havia de vir, e Eva, os santos que estão em Jesus Cristo. Está escrito, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Os registros sobre Adão e Eva foram escritos para estudarmos a misteriosa verdade existente entre Jesus e os santos. No mundo espiritual, antes da criação do mundo humano, Jesus Cristo amava o seu povo santo, que estava sob a sua mão, como se fosse o seu próprio corpo. Ou seja, assim como Adão amava Eva, ele os amava. E como Adão tinha soberania sobre a terra, assim também Jesus Cristo tinha soberania sobre todo o universo. Satanás, vigiando esta soberania e aproveitando a oportunidade, enganou os anjos celestiais que Jesus mais amava, para que pecassem, como fez com Eva, e o fez com que fossem expulsos do céu. Ao fazer isso, Satanás planejou que Jesus descesse à terra, junto com os anjos pecadores. Satanás estava confiante de que, se Jesus descesse à terra e se vestisse de corpo, poderia enganá-lo, como enganou Eva, fazendo com que nunca mais pudesse subir ao céu. Conforme o plano de Satanás, Jesus desceu à terra, vestindo-se de corpo, para salvar as almas que pecaram, e sacrificou o seu próprio corpo, como o preço do pecado das almas pecadoras, sendo a oferta pelo pecado. Já que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, se um justo perfeito, sem pecado, morrer no lugar dos injustos, as almas que pecaram podem ser salvas. De acordo com a antiga lei, se um homem libertasse um pecador, esse homem deveria morrer no lugar dele. Por isso, os sacerdotes, escribas e anciãos que fizeram Jesus ser crucificado, escarneceram dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. No entanto, apesar de Jesus ter morrido no lugar das almas pecadoras, ele não morreu. Pelo contrário, ressuscitou dentre os mortos e revelou a sua glória neste mundo e em todo o universo. Satanás assustou-se por causa disso. Já que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, ou a alma que pecar, essa morrerá, Satanás achava que, embora Jesus salvasse as almas pecadoras, por morrer no lugar delas, ele não seria capaz de salvar a si mesmo. No entanto, Jesus salvou não somente as almas pecadoras, mas também ele mesmo pôde reviver. Este misterioso princípio está escondido na Páscoa e no dia da expiação, mostrados como sombra na antiga lei de Moisés. Na Páscoa, Deus libertou o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, que representa este mundo pecaminoso. E o dia da expiação era uma festa onde as iniquidades de todo o povo de Israel e todas as impurezas que manchavam o santuário eram postas sobre a cabeça do bode Azazel, que representa Satanás, e o bode era enviado à terra solitária. Isso era uma sombra das coisas vindouras. Realmente, Jesus substituiu o sangue do Cordeiro Pascal com o seu sangue derramado na cruz, e guiou deste mundo de pecado o seu povo, e se tornou também o sangue do bode, que é a oferta pelo pecado, no dia da expiação, e expiou todos os pecados do seu povo, e entregou todos esses pecados injustos a Satanás, a identidade real de Azazel. Assim Jesus salvou todas as pessoas, e ele mesmo pôde reviver. Falando outra vez, porque a morte veio pelo pecado, se o pecado desaparecer, também desaparecerá a morte. Por isso, se todos os pecados que levam à morte forem entregues a Satanás, a morte também será entregue a Satanás. Dessa forma, Jesus, que morreu no lugar dos pecados de todos, guardava os pecados de todos sozinho e os entregou a Satanás. Já que não houve morte em Jesus, ele pôde ressuscitar. Satanás
que não tinha conhecimento sobre essa regra profunda, matou Jesus na cruz, pensando que se matasse Jesus, acusando-o falsamente de pecado, poderia obter a vitória, mas não sabia que todos os pecados iriam voltar para si mesmo. Depois da ressurreição e da ascensão, Jesus expulsou completamente Satanás, que estava participando da grande assembleia dos primogênitos do céu, para este mundo de pecado, o covil da morte. Está escrito. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou, João capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ou, Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Quando investigamos conectando os versículos escritos acima, podemos saber que, antes de Jesus ser crucificado, Satanás tinha o direito de participar da grande assembleia dos primogênitos do céu e não havia sido completamente expulso. Mas, depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, ele expulsou Satanás e cantou o canto da vitória. Sobre o registro, houve peleja no céu, escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, é fácil de pensar que no tempo em que Adão pecou, ocorreu peleja no céu, e naquele tempo Satanás foi amaldiçoado e expulso do jardim do Éden. Mas antes de Adão pecar, Satanás já havia pecado no céu e sido expulso. Só que Satanás não havia sido completamente atirado para a terra, como Adão e Eva. Ele privou a soberania de Adão de uma vez e passou a governar. Por isso, sempre que abria a grande assembleia dos primogênitos no céu, Satanás participava dela como representante da terra. Se Satanás tivesse sido expulso, junto com Adão, no tempo em que Adão pecou, ele não poderia participar da grande assembleia dos primogênitos do céu. Satanás foi completamente expulso do céu depois de Jesus ter sido levantado na cruz e ter ressuscitado e ascendido. Satanás foi atirado e desceu à terra, e perseguiu a igreja de Deus, e também perseguirá o último povo restante de Deus. Portanto, podemos dizer que Jesus é o último Adão, e ao mesmo tempo, as almas redimidas são a última Eva.